Boa tarde, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vamos às meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje, pergunta 99, parágrafo 2º. Nós já começamos a pergunta, que é a seguinte: que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? Para a boa compreensão dos 10 mandamentos, as seguintes regras devem ser observadas. E nós vimos anteriormente a regra 1, primeiro parágrafo, que diz que a lei é perfeita. Nós vamos ver hoje o segundo parágrafo, que diz o seguinte: que a lei é espiritual e assim se estende tanto ao entendimento, à vontade, aos afetos e a todas as outras potências da alma, como às palavras, às obras e ao procedimento. Bem, vamos ler Romanos capítulo 7, versículo de 12 a 14, que diz assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Pois bem, nós estamos prestes a começar a ver os 10 mandamentos. E então a pergunta 99 é uma introdução aos 10 mandamentos. E nessa introdução, ele está nos preparando para a interpretação e a aplicação dos 10 mandamentos ao nosso viver. Então, uma coisa que ele nos diz, que foi a primeira, é que ela é perfeita. Então, a palavra do Senhor, ela está completa, ela não tem erros, não tem falhas e abrange a totalidade do nosso ser. Em certa medida, há uma repetição nessa ideia última, quando ele diz que a lei é espiritual e se estende a tudo. A lei, portanto, ela envolve todo o nosso ser. Devemos lembrar que nós fomos criados como seres espirituais. O que é ser um ser espiritual? É um ser que tem alma e que se relaciona com Deus. Fomos criados assim. O que acontece é que o pecado, ele nos afastou do Senhor. E então, nós que fomos criados seres espirituais, passamos a ter um problema. É que a ruptura desse relacionamento com Deus fez com que surgisse, então, uma nova etapa que não é boa, da vida humana, que é o homem vivendo longe de Deus. Isso desde a queda. Deus, então, proporciona a restauração e, então, traz nova vida. Aí sim, algo novo se fez em Cristo Jesus, que é a restauração da nossa vida espiritual, para termos comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus. É por isso que, então, surge na Escritura duas categorias de pessoas. A Escritura fala de pessoas espirituais e de pessoas não espirituais. O que seria isso? Pessoas não espirituais seria o ser humano, normal, como todo ser humano, com um probleminha, é que após a queda, ele não se relaciona com Deus, ele não tem comunhão com o Senhor, ele não tem prazer nas coisas de Deus. Ele não é espiritual, não é porque ele não tem alma, não é porque ele não tem espírito. Todos, quando morrem, têm a alma, todo mundo, independente de ser ou não cristão. Mas ele não tem uma relação com Deus, ele não tem prazer em Deus. Ele está morto espiritualmente. Tem, de fato, alma, mas ela está longe do Senhor. Ela não anda com o Senhor. Seria um ser não espiritual. É um ser humano, mas que por causa da ruptura, ele não tem essa relação com Deus. E o ser espiritual é aquele que foi restaurado. Aquele que, então, vive essa nova vida em Cristo Jesus, que é essa relação com o Senhor. E a lei do Senhor, ela foi dada
a nós para nos conduzir à beleza da glória de Deus, né? À beleza da santidade de Deus. Portanto, a lei é espiritual. E então, ela necessita de que aqueles que leiam, aqueles que ouçam a palavra do Senhor, a lei do Senhor, os mandamentos, né? Como nós vamos ver os 10 mandamentos, que também sejam pessoas espirituais. Para quê? Para que escutem e apliquem à própria vida. Portanto, a lei do Senhor ordena uma vida de acordo com a santidade de Deus. Mas se a pessoa está morta espiritualmente, se ela não quer nada com Deus, se tudo que ela consegue é idolatrar o próprio ventre, porque ela só busca o prazer, a satisfação, o comer, o beber, comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Diz a Escritura. Essa é a voz do homem morto espiritualmente. Então, uma vez que não está andando com o Senhor, a lei que é espiritual lhe será estranha. Por quê? Porque ela exige o prazer em Deus para que a pessoa ouça e obedeça e aplique, né, a sua própria vida, né, a palavra do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer uma diferenciação aqui. É o seguinte, qualquer pessoa pode compreender a lei do Senhor, em certa medida sim. Se ensinarmos bem direitinho a lei do Senhor, qualquer pessoa vai entender. Vai entender o ateu, vai entender o pagão, vai entender aquele que não conhece o Senhor. Portanto, vai entender qualquer pessoa. Por quê? Porque ela foi bem ensinada, foi ensinada corretamente, foi ensinada direitinho. Mas por quê? Porque a lei do Senhor é inteligível, né? Ela exige inteligência, e inteligência todo ser humano tem. Então, uma vez que ela exige a inteligência, ela é clara naquilo que ela se propõe ser clara, então dá para ser compreendida. A grande questão é que na hora de aplicar, como é que fica, né? Nós vamos ver na própria história da cristandade que pessoas inteligentes entenderam a Escritura corretamente, usando as regras de hermenêutica, interpretando direitinho, segundo aquilo que a própria Escritura se propõe como literatura, inclusive, como literatura. Eles entenderam. Mas vamos ver que essas mesmas pessoas que entenderam o sentido das palavras, o sentido do texto, e analisaram direitinho toda a literatura bíblica, elas, na hora de aplicar a própria vida, na hora de aplicar aquilo que lá está escrito, revelado, então elas mostraram a dificuldade. Por que elas mostraram a dificuldade? Porque exigia a fé, exigia uma relação com Deus, exigia amor a Deus, exigia uma confiança, exigia uma real certeza, convicção sobre a verdade revelada, ou seja, é aquilo que está escrito mesmo, não é? Não há nenhuma invenção de ninguém, os milagres são verdadeiros, a obra é verdadeira, a história é verdadeira. Portanto, exigia uma relação espiritual com a palavra do Senhor. Uma vez que não haja relação espiritual com a palavra do Senhor, então vai surgir a dúvida, a incredulidade, a desconfiança e outros problemas, fazendo com que não haja uma aplicação dela à própria vida. A pessoa vai ler e vai dizer, ele quer dizer isso, ele quer dizer isso. Bom, tudo certinho, bonitinho, do jeito que é. Mas na hora de aplicar, dizer assim, é verdadeiro e tem que ser aplicado à nossa vida desse jeito, aí a pessoa, não, peraí, é só uma história, é só um livro, é só uma literatura, não é necessariamente verdadeiro. Então, vai então aparecer um problema na aplicação do texto. Por isso que, uma vez que a lei do Senhor é espiritual, ela exige que aqueles que estão ouvindo ou lendo também sejam espirituais, para que aquilo possa ser aplicado ao coração daquele que ouve, daquele que lê, daquele que recebe esse mandamento. E é assim, nesses que realmente se apropriam, ouvem, que se achegam à lei do Senhor como espirituais, que eles vão ter os benefícios que ela está dando, né? Veja, somente as pessoas espirituais aplicarão todos os ensinamentos da lei do Senhor, de modo a que
a encontrarem conforto na justiça de Cristo. A lei do Senhor nos ensina o viver justo e santo do Senhor. Portanto, uma vez que nós somos pecadores, a pessoa poderia dizer assim, isso não funciona, isso não dá certo, né? Todavia, uma pessoa que realmente nasceu de novo, ela é conduzida pela própria Escritura e pelo Espírito do Senhor, na sua totalidade, a olhar para a lei do Senhor e, em vez de desprezar ou mesmo achar que é impossível praticá-la e desistir, ou desanimar, se frustrar, nos ensina a confiar na justiça de Cristo. A lei do Senhor é espiritual, ela nos conforta quando ela nos aponta, nos lembra, nos conduz a Jesus. Você vai a Cristo e diz assim, a lei do Senhor é muito perfeita, é espiritual, e eu não conseguiria jamais satisfazê-la plenamente. Mas ela me aponta para Cristo, porque ela fala do justo e justificador. Então encontramos o conforto, a certeza de que Jesus cumpriu cabalmente a lei e então nos deu a sua justiça. Também encontramos ânimo na capacitação do Espírito Santo. Porque você olha para a lei do Senhor e diz assim, meu Deus, quem é que vai fazer isso? O tolo vai dizer assim, mas eu posso, eu consigo, eu sou bom, eu sou justo, eu isso. E aí nós temos os fariseus, que Jesus tantas vezes condenou, porque eram justos aos seus próprios olhos. Mas aquele que realmente anda com o Senhor, ele olha para a lei do Senhor, e uma vez que o Espírito de Deus está falando pela palavra e dizendo que ele está presente na sua igreja para capacitá-la a fazer a vontade de Deus, ele vai lembrar de Gálatas 5, 22 e 23, que diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz e assim por diante. E então ele encontra o ânimo, porque sabe que não com suas próprias forças, mas pelo poder de Deus, ele é capacitado a fazer a vontade do Senhor, ainda que ele veja que não plenamente, porque ele ainda é pecador e tantas vezes termina cedendo às tentações. Mas ele encontra o ânimo de saber que o Espírito Santo capacitará para ele ir superando e caminhando numa escada ascendente rumo à eternidade em Cristo Jesus. E também, na lei do Senhor, que é espiritual, encontramos a santidade divina na pureza dos mandamentos. Então, quando você olha para a lei do Senhor, você encontra a beleza da pureza do próprio Deus. Para você admirar, para que você louve, para que você glorifique, para que você se encante com a beleza da santidade de Deus. Então ela atrai você, não ao legalismo, ela atrai você à admiração da glória de Deus, porque ela reflete a beleza da santidade do Senhor. E então também nos conduz ao reconhecimento necessário de quem somos, porque então nos vemos pecadores dependentes do Senhor, para nós lançarmos a nossa vida diante do Senhor, em vez de simplesmente desistirmos, considerando que a lei está inalcançável, ou em vez de nós simplesmente ignorarmos, considerando que aquilo dali não pode ser, de fato, verdade, nós somos tocados no coração pelo Espírito do Senhor para nos humilharmos, arrependidos e clamarmos por misericórdia ao Senhor. A lei é espiritual. Portanto, ela exige que aquele que se aproxima dela também seja espiritual, para que ele tome todo o proveito das aplicações da lei do Senhor para a sua vida dia a dia, na relação com o Deus Criador, Senhor e aquele que é o legislador que nos deu a sua santa lei. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te glorificamos, exaltamos por tudo, pela tua lei que é perfeita e é espiritual. Que o Senhor nos dê graça para glorificarmos o teu nome na observação dela. E tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.